Veja, a oração de Daniel estava sendo ouvida lá no céu. E agora um anjo veio atender a sua oração. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então estas 70 semanas que ele disse, seria sobre a cidade de Jerusalém. Não está falando sobre o mundo inteiro, mas sobre a cidade de Jerusalém. É por isso que este capítulo está tratando o futuro da cidade de Jerusalém. Este é o assunto primordial deste capítulo inteiro. É sobre o futuro desta cidade. Nesta visão de 70 semanas, ele divide as 70 semanas em 3 divisões. Veja, por exemplo, aqui em versículo 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então vemos aqui 2 divisões. 7 semanas. Durante estas 7 semanas, o templo será reconstruído. Então a reconstrução do templo nestas 7 semanas. Agora ele diz também 62 semanas. 62 semanas até o ungido ou Messias em hebraico, que é o Cristo em grego. Então, ungido aqui é a palavra em hebraico, Messias, que está falando sobre o próprio Jesus. Então, mais 62 semanas, chega até o Cristo. Agora tem mais uma semana. Versículo 26. Em versículo 26 diz, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E quem vai morrer? Quem vai morrer? Ungido, o Messias, o Cristo. Então, nesta semana, diz, depois das 62 semanas, tem que acontecer aqui na última das 70 semanas, a morte de Cristo. Porque diz aqui em versículo 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Então veja bem, aqui esta visão vai terminar com uma nova destruição da cidade. Quando Daniel escreve, o templo já está destruído, mas Deus vai deixar o povo voltar à sua terra e reconstruir o templo. Durante esta reconstrução do templo, então, vai haver até o Messias, o ungido Cristo. E, depois da morte de Cristo, virá uma nova destruição desta cidade, ou pelo menos deste templo na cidade, o templo de Deus. Então, o templo está destruído, vai ser reconstruído, depois será destruído de novo, e diz até o fim. Então, isto já mostra que o futuro de Jerusalém ainda está em plena visão. Está havendo a reconstrução do templo e a nova destruição dele. Quando é que isto tudo aconteceu? Então vejamos aqui, primeiro, a visão destes 70 anos e 70 semanas sobre Jerusalém. Primeiro, houve 70 anos. Lembra-se, no início, que Daniel fez aquela descoberta em Jeremias. E Jeremias falou que a desolação, o cativeiro babilônico, ia durar 70 anos. 70 anos de assolação. Então, isto foi de 66 a.C., quando Nabucodonosor invadiu a Judeia pela primeira vez. Levou alguns cativos, incluindo Daniel. Começou o cativeiro, 66 a.C. Ia durar 70 anos,
então até 536 a.C., quando os medo-persas conquistaram o Império Babilônico. Daí a queda de Babilônia e o levantamento dos medo-persas. Então, parou então os 70 anos de assolação aqui e eles começaram a reconstruir aqui. Então, essas 70 semanas é o tempo antes da próxima assolação. Porque ele disse que vai terminar novamente na destruição do templo. E por quê? Bem, por que foi destruído aqui? Pelo pecado. E por que será destruído aqui? Pela mesma razão. Pelo pecado. E nós vamos ver o pecado enorme que causou a nova destruição aqui de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Agora, essas 70 semanas fala do prazo de tempo quando a construção começa, a reconstrução. Durante essas 62 semanas o templo já está reconstruído e dura até vir o ungido, o príncipe que quer dizer Jesus Cristo. Então esta profecia atinge até o próprio Jesus Cristo. Então o que quer dizer 70 semanas? 70 semanas pode ser encarado de duas maneiras diferentes. Pode se encarar de uma maneira figurada ou pode se encarar de uma maneira literal. E vou mostrar as duas interpretações possíveis. Se é simbólico, realmente o número 70 é um número simbólico, não há dúvida. Lembre-se aquela vez, em Mateus capítulo 18, Pedro falou com Jesus e disse: quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Oh, Pedro achava que 7 vezes já era muito, porque normalmente os judeus achavam que perdoar 4 vezes já basta. Não precisa perdoar mais de 4 vezes. Então Pedro acrescentou mais 3 e achava: olha, eu sou tão generoso, vou perdoar meu irmão 7 vezes. Mas Jesus respondeu: não 7 vezes, 7 vezes 70. 490 vezes. Agora, quando Cristo falou isto, ele queria dizer que nós devemos ficar com um livrinho na mão. Cada vez que eu perdoo um irmão, eu faço um traço. Então, vai, 50, 75, 100, até chegar aos 490, daí eu paro, não posso perdoar mais? É claro que não. Quando Jesus falou 70 vezes 7, ele queria dizer todas as vezes, um número completo. E realmente o número 70 já tem esta ideia. E quando ele falou 70 semanas aqui, a palavra semana literalmente é 7 dias, não 7 anos. Muitos acham que é 70 semanas de anos, mas a Bíblia não fala isto. A Bíblia apenas fala 70 semanas. E normalmente uma semana é 7 dias. Então seria 490 dias, não anos. Então, se fosse literalmente estou falando, daí já dá a entender que talvez seja figurada as 70 semanas. 70 semanas daí simboliza um tempo completo. O número 7, o número completo, Deus criou o mundo em 7 dias, não é? Daí o número 7 é o número de perfeição, um número completo, e 7 vezes 70, então até mais, não é? Até mais completo. Então seria uma figura aqui completo de 70 semanas de tempo. Agora, como eu falei, há uma interpretação literal que vou lhe mostrar aqui um pouco. Mas se é figurado, então termina a visão aqui com a destruição do templo, no ano 70. Agora, quando foi o começo dos 70 anos? Leiamos aqui em Daniel capítulo 9 e veja versículo 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então veja aqui, desde a saída da ordem. Então houve uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém.
Qual é esta ordem? Bem, há várias possibilidades. Se a interpretação figurada seja a certa,